Boa tarde a todos, boa tarde a todas, a todos os que estão nos acompanhando de maneira presencial aqui na Câmara de Vereadores e a todos os que estão acompanhando pelas redes sociais da Câmara de Vereadores. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. Leitura é tirada de capítulo 6 de Efésios, no versículo 10. Enfim, fortalecei-vos no Senhor, poder de sua força, revestir-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demônio. Solicito que faça a leitura do expediente. 36ª sessão ordinária, 29 de 11 de 2022. Expediente. Moção de aplauso número 47/2022, de autoria do vereador Salésio Lima. Projeto de lei de iniciativa do Poder Legislativo, PL 122/2022, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Indicação número 912/22, de autoria do vereador Paulo Ferrarese. Requerimentos 729/22, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Requerimentos números 730/22, 731/22, de autoria da vereadora Maria Sidney Goulart. Indicações números 913/22, 914/22, de autoria do vereador Salésio Lima. Requerimento número 732/22, de autoria da vereadora Giovana Zanetti. Indicação número 915/22, de autoria da vereadora Giovana Zanetti. Memorando 726/2022. Criciúma, 29 de novembro de 2022. A Secretaria-Geral justifica a ausência do vereador Jair Augusto Alexandre, PL, na sessão ordinária 29 de 11 de 2022, conforme o regimento interno dessa Casa Legislativa, artigo 85, a linha D. Atenciosamente, Marlon Zappellini, assessor parlamentar. Questão de ordem cedida ao vereador Zairo Casagrande. Senhora Presidente, questão de ordem é para pedir inclusão na pauta do nosso PL 114/2022. Já foi aprovado em todas as comissões. Peço a inclusão na pauta. Depois eu vou... Sim. É da política de pessoas em situação de rua. Mas eu vou ocupar o espaço. A inclusão na pauta do PL 114. Em votação, a inclusão na pauta do PL 114/2022. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade do vereador. Terminado o expediente, passamos para a tribuna livre. Fará uso desse espaço, por solicitação do vereador Salésio Lima, o ambulatório de atenção à saúde da pessoa com fibromialgia, a FASF, representado pelas senhoras Cálita Silveira Nunes, fisioterapeuta, Luana Teixeira Davi, fisioterapeuta, e Suzel Ramos Cândido, psicóloga, as quais discorrerão sobre fibromialgia e os trabalhos desenvolvidos pelo ambulatório. Desta forma, convido-as para que adentre ao plenário e tome assento junto à mesa diretora. Solicito ao vereador Salésio Lima, proponente, para que faça uso da palavra, dando as boas-vindas às nossas convidadas.
vereadores, vereadoras, público que nos acompanha nessa noite. Gostaria de cumprimentar aqui a fisioterapeuta Cálita Silveira, Nunes, a Luana Teixeira Davi e a psicóloga Suzel Ramos. Sejam bem-vindas, Hoje convidadas a poder estar passando um pouco de tudo isso que elas fazem na universidade, na Unesc, em pró da nossa população de Criciúma. Então, com muita alegria, hoje nós queremos dizer a vocês, fiquem à vontade, exponham aquilo que está acontecendo dentro da universidade e também fora, com as pessoas que levam para vocês e que trazem as dificuldades, e vocês com o profissionalismo de vocês que fazem e fazem muito bem. Então, fiquem à vontade na casa e, desde já, muito obrigado a todos os vereadores. Então, com a palavra, então, para o Lucas tem o slide, pode ficar à vontade. Liga aqui. Boa tarde, pessoal. Obrigada pelo espaço que abriram aqui para a gente. Cumprimento a presidente da mesa. Cumprimento aos demais componentes, a todos os vereadores e a todos que estão nos assistindo. Obrigada pelo espaço. A gente sabe, não sei se todos aqui sabem o que é fibromialgia, o que essa doença significa, não só no corpo, mas na mente das pessoas, no convívio familiar, social. E nós percebemos que a gente precisa divulgar um pouquinho mais isso, porque essa doença impacta em vários aspectos da vida das pessoas, principalmente das mulheres. Então, divulgando com o objetivo de, conhecendo mais sobre a doença, a gente consegue tratar de uma maneira melhor, consegue oferecer tratamentos de uma maneira mais eficaz, e é principalmente com esse objetivo. A gente vai terminar de nos apresentar, a gente vai passar uma apresentação para vocês explicando um pouquinho do papel do ambulatório e o que é a doença, e depois vocês podem perguntar, tirarem as suas dúvidas, fiquem à vontade. Eu sou a Cálita, sou fisioterapeuta do ambulatório de fibromialgia, sou mestranda em saúde coletiva, estou fazendo a minha tese relacionada ao ambulatório de fibromialgia, justamente pela escassez de estudos, por exemplo, e vim aqui com as minhas parceiras. Boa tarde, eu me chamo Luana, sou fisioterapeuta também no ambulatório de fibromialgia, Iniciei nessa jornada com a fibro através do TCC, Meu TCC visou analisar o efeito da musicoterapia nesses pacientes, e hoje tenho tido a oportunidade de conviver com esses pacientes e ver de perto o quão complexa é essa patologia e o quão necessário é a atenção a esse paciente, de uma forma multiprofissional. Tem um microfone, pode usar. Estão me ouvindo? Certo? Não, a gente usa isso aqui. Boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Suzel, sou psicóloga do ambulatório. Hoje a gente vai falar, eu vou falar um pouco do que é fibromialgia e qual é o perfil desses pacientes, o que acarreta na vida delas, Se conseguir pôr o slide, por gentileza. Nosso ambulatório, a fibromialgia, ela é caracterizada como uma síndrome de uma dor crônica, ou seja, desencadeou a fibromialgia, ela não tem cura, ela existe tratamento, então ela impacta também não só na dor, mas também no sono que não repara. Então todos os nossos pacientes têm insônia, então essa é uma das características para o diagnóstico de fibromialgia. Também ela ocasiona a fadiga crônica, não inflamatória e que se manifesta principalmente no sistema muscular, Pode passar. Então, o perfil das nossas pacientes. Por que a gente fala das nossas pacientes, Elas são, em maioria, mulheres. Das 470 mulheres que a gente atendeu nos 2 anos e meio do ambulatório, só 13 foram homens. Então, a gente percebe que é muito pontual essa questão do gênero.
Elas são, em média, de 30 anos a 50 anos. A nossa maioria são mulheres idosas. Elas apresentam, a maioria delas, né? Elas apresentam um trauma físico ou emocional para depois desencadear a fibromialgia. Então, a gente sempre relaciona as questões emocionais de algum trauma para o desencadeamento da fibromialgia. Algumas passaram por abusos, né? Violências domésticas, muitas delas passaram por abuso na infância, e também, enfim, por questões do casamento, elas passaram por situações, por exemplo, um aborto espontâneo, uma questão de saúde, desculpa, gente, eu tô nervosa, aquelas. Pode ficar bem à vontade. Obrigada. Um acidente também, por exemplo, uma queda, isso tudo pode ocasionar, né, a fibromialgia, uma crise fibromiálgica. Depois disso, elas apresentam também isolamento social, porque elas sentem tanta dor que ela não consegue sair de casa, não conseguem ter suas atividades fora de casa. Por exemplo, muitas delas, como elas são senhoras, elas participam da igreja, clube de mães, de idosos, e depois que começa a desencadear as crises, elas acabam se isolando porque elas sentem muita dor. E também por conta de as pessoas acharem que é frescura, que isso não existe, que elas são dramáticas, elas acabam sentindo vergonha e não indo mais participar dessas atividades. Elas também têm bastante conflito familiar, porque os maridos, né, acham que elas estão fazendo drama, que essas dores não são reais, e aí isso acaba tendo bastante conflito dentro de casa. Isso acaba gerando também a não compreensão dessa síndrome, dessas dores, né? E a grande maioria, elas têm vulnerabilidade social e econômica. Por quê? Elas não conseguem ficar no emprego. Isso inviabiliza a permanência delas no emprego, né? Elas pegam bastante atestado por sentir muitas dores. Elas não conseguem desempenhar as suas funções. Então, isso acaba fazendo com que elas não conseguem trabalhar, dependendo dos familiares ou até passando por situações vulneráveis mesmo, assim, de não ter o que comer, não ter onde morar, enfim. Algumas aparecem em algumas comunidades, né? Pressão alta, diabetes, algumas outras patologias. Pode passar. Os principais sintomas são dores difusas, dores no corpo todo, fadiga, aos pequenos esforços, às vezes não faz nada e já está cansada, né? Não fez nenhuma atividade, mesmo assim se sente muito cansada. Sono não reparador, perda de memória, atenção e concentração. As nossas pacientes, elas têm bastante déficit cognitivo. Ansiedade e depressão também. Bastante ligado, né? Aí tem os sintomas secundários, né? Elas passam nas disfunções aqui da TM, elas têm bastante problema com mastigação, enfim, dores. Tá. Vou falar um pouquinho mais dessa parte, porque ela entra mais na parte física, então, para ajudar a Suzão aqui. Além desses outros sintomas que a Suzão mencionou anteriormente, que são os principais e são aqueles que a gente utiliza para diagnosticar os pacientes com fibromialgia, né, que são os 5 principais, tem os sintomas secundários, que muitas vezes vêm acompanhados também. Ou seja, esses pacientes, além de terem as dores, a perda de memória, concentração, ansiedade, depressão, tem esse cansaço excessivo, eles também podem ter muitas dores articulares, podem ter presença de equimoses, que são os roxos que aparecem do nada, tem bastante disfunção nessa região de articulação temporomandibular, que acaba acarretando em dor de cabeça, em dor de ouvido, né? Zumbido também. Elas acabam perdendo os dentes, né? Muitas passam por atendimentos odontológicos com a gente para recolocar esses dentes ou para melhorar essa questão do bruxismo, né? E do apertamento. Também tem a síndrome das pernas inquietas. Problemas intestinais, que muitas possuem intestino muito preso, muitas vezes tendo que utilizar laxantes para ajudar no funcionamento desse intestino, além de outras intolerâncias, né? Intolerância à glúten, à lactose, e aí, como a Suzão comentou anteriormente, a condição socioeconômica dessas pacientes já é mais baixa, então a alimentação delas muitas vezes não é adequada, o que também acaba interferindo nesse funcionamento intestinal. Elas também possuem muita sensibilidade a agentes externos, como luzes fortes influencia muito e irrita muito elas, barulhos. Muitas comentam que já não conseguem mais participar de festas familiares,
encontros familiares, tipo, irritam. Então, muitas vezes elas se isolam, ficam no quarto, apagam a luz, ficam quietinhas, elas não conseguem mais estar nesse meio social. Também a temperatura interfere muito, mudança de temperatura. Algumas respondem melhor ao calor, outras respondem melhor ao frio, mas essa mudança constante de temperatura, que a gente muito presenciou nesses últimos meses, né, interferiu diretamente na intensidade dos sintomas dessas pacientes, o que para a gente foi bem ruim, porque os atendimentos as evoluções delas eram pouquíssimas, assim, elas estavam melhorando, daí mudava o tempo, piorava tudo de novo. São pacientes muito sensíveis nesse sentido. E a sensibilidade ao toque, né, que um simples aperto de mão, um simples abraço dói, né? E aí isso, a roupa, muitas já atendi pacientes que o sutiã, o próprio sutiã, a alça do sutiã machuca, de ficar buraco, assim, e muitas vezes elas não conseguirem utilizar, elas só usam geralmente para sair, quando voltam para casa tem que ficar sem porque dói demais. Então, essas pequenas coisinhas também interferem bastante nesses pacientes, eles são bem sensíveis e têm infinitos sintomas associados, né? Além das comorbidades, como a Gisele comentou, alguma artrite, alguma artrose, alguma alteração em coluna, né? Alguma alteração em quadril, e aí fica ainda mais difícil tratar esse paciente, fica ainda mais difícil para essas pacientes conviverem com a dor. Pode passar, Isabel. Então, gente, a gente viu, é uma síndrome crônica, uma síndrome que causa dor, uma síndrome que causa insônia, sono não reparador, as pessoas acordam cansadas porque não teve um sono de qualidade, e a gente viu que tem fadiga aos mínimos esforços. Andar daqui até ali no elevador, a pessoa vai cansar. Mas de onde que vem? Como que surge? Dá de prevenir? Então, hoje, por não existe qualquer tipo de exame que diagnostique especificamente a fibromialgia. Então, o critério é predominantemente clínico. Então, vai lá, encaminha para o médico reumatologista, que hoje é o especialista responsável pelo diagnóstico e tratamento da fibromialgia. E daí tem vários questionários, além da observação clínica do paciente, que são aplicados para poder diagnosticar a fibromialgia. Inclusive, o fato de não ter um exame para levar, por exemplo, impossibilita para trabalhar, mas não existe um exame que tu possa levar lá na tua perícia. Então, fibromialgia não é critério de aposentadoria, mas é algo muito incapacitante, porém não é critério. Teve uma paciente que se aposentou recentemente por fibromialgia, mas dos critérios dela, ela precisava ter mais de 15 anos com diagnóstico fechado. Então, você imagina 15 anos sem trabalhar com a fibromialgia. Não é todo mundo que tem fibro que não consegue trabalhar, tá? A gente está falando de casos mais extremos, assim. 15 anos sem trabalhar com a fibromialgia, convivendo com a dor, convivendo com os fatores sociais agravantes, que pioram a situação dela, e daí só depois disso consegue algum tipo de benefício. Voltando, esse diagnóstico ele é realizado hoje pelo reumatologista, preferencialmente com uma equipe multiprofissional, que analise todas as outras áreas, aspectos sociais, aspectos mentais, aspectos físicos, junto com o médico reumatologista. Não existe o exame, como a gente já falou, porém, é feita uma bateria de exames clínicos para que possa ser descartado outras doenças. Porque tem outras doenças que têm sintomas parecidos, a gente vai falar um pouquinho mais adiante. E o diagnóstico é clínico, não tem exame, então tem que ser nessa base, assim. Tá? Lá no ambulatório, a gente não realiza fechamento de diagnóstico. Às vezes, quando a paciente vai para lá para fazer uma avaliação ou algo do tipo, isso acontece justamente porque os médicos da atenção primária, tanto os médicos quanto os demais profissionais das unidades de saúde, eles não estão sabendo do que está acontecendo lá no ambulatório. Esse, inclusive, é um dos principais objetivos da gente estar aqui hoje. A gente precisa divulgar, a gente precisa fazer uma conversação com a Secretaria de Saúde, para fazer uma conversação com toda a atenção básica, né? Para que possa fazer um atendimento mais assertivo, assim. Slide. Obrigada. Aí, diagnósticos diferenciais. Mas quais doenças podem ter esses mesmos sintomas? Lúpus, artrite reumatoide, hipotireoidismo. Gente, um hipotireoidismo mal tratado ou mal diagnosticado pode causar tudo isso que a gente falou. Então, olha a importância de fazer essa análise lá na ponta, sabe?
Osteoartrite poliarticular, que é a tal artrose multiarticular, neuropatias, problemas nos nervos, vamos dizer assim, e síndrome de Cushing, por exemplo. E daí é mandatória a investigação clínica. Então nunca vai existir, até hoje não existe nenhum exame para diagnosticar isso. E daí uma frasinha que a gente gosta de falar bastante, que a fibromialgia é um tipo de dor crônica, mas nem toda dor crônica é fibromialgia. Então vamos diagnosticar corretamente para que o tratamento seja feito corretamente. Pode ir, pessoal. E lá no ambulatório, quais são os principais objetivos de tratamento para esse tipo de paciente? Reduzir a intensidade da dor. Com isso, automaticamente a gente já melhora a condição física e mental. Quem tem uma condição física e mental boa, melhora em todos os aspectos da sua vida, né? Redução do sofrimento, porque assim, ó, a gente diz, vocês reparam que nos objetivos não tem tipo acabar com tal sintoma, curar tal coisa, porque hoje infelizmente não existe cura, mas existe tratamento. Isso é bem importante. É um tratamento diferenciado, porque se você vai tratar um paciente que tem dor crônica, depressão, ansiedade, se esse paciente chega até você e você dá um bom dia grosseiro, infelizmente pode acabar com o dia daquele paciente. E acaba se tornando tudo muito mais sensível. Então, esse paciente precisa de um atendimento humanizado, que espera-se que todo profissional da saúde tenha. Redução do controle de comorbidades, que são as doenças que podem ter junto com a fibromialgia, e aumento dos intervalos de frequência de dor. Por exemplo, se essa paciente sentir dor todo dia, vamos tentar então reduzir isso, né? E com o que a gente trata? Medicação, bem importante. Hoje, principalmente, a gente trabalha com antidepressivos, ansiolíticos, opioides, analgésicos. E daí a gente faz, lá no ambulatório é muito massa, que a gente tem uma farmacêutica que ela está entrando muito a fundo nesse assunto. E a gente está conseguindo ter essa conversação com os médicos das unidades básicas, através de contrarreferência, para fazer essas alterações de medicação. E, gente, dá muita diferença se fazendo um tratamento medicamentoso correto. A psicoterapia, que daí ali entra muitos fatores. Teve um trauma, por que aconteceu aquele trauma? Por que ainda sente aquele trauma? Por que desenvolveu a fibromialgia a partir daquele trauma? Vamos trabalhar isso, vamos ver o que você consegue fazer no presente. Vamos também falar não só sobre incapacidade, vamos falar sobre a capacidade dessas mulheres, porque elas ainda estão vivas, estão aqui conosco, podem fazer muita coisa. Então, precisamos mostrar isso para elas novamente. A nutrição adequada. A gente já sabe que a nutrição, a alimentação interfere em todos os aspectos. Às vezes você pode ter uma alimentação que é mais inflamatória, você vai ter mais dor, você pode ter uma alimentação que é pobre em nutrientes, então a gente precisa organizar isso também. Exercício físico. O exercício físico tem evidência nível A, assim, para fibromialgia. Porém, como é um paciente que tem a sensibilidade a qualquer agente aumentada, você não pode encaminhar para uma academia, fazer um treino padrão para todas elas. Cada uma tem as suas particularidades. Então, precisa ser muito bem orientada essa parte dos exercícios físicos também. E a educação do paciente. Educar ele sobre o que ele pode fazer, como que ele pode estar participando incluir ele na sociedade também, sabe? Exatamente. A gente precisa... desenvolver a autonomia e estimular o autocuidado desse paciente. Porque assim, gente, chega paciente lá pra gente, aqui é a minha última alternativa, porque se aqui não der mais resultado, pra mim já deu. E elas falam isso mesmo. Tanto que teve um dia que uma paciente tentou suicídio, ela ainda não era, ela tinha feito só triagem, não estava em atendimento ainda. Era o primeiro atendimento dela. Teve uma tentativa de suicídio ali na rodovia, em frente ao Unesc, de uma paciente que iria iniciar conosco. E daí, nesse dia, uma professora que estava passando por ali conseguiu retirar ela da rua, porque ela estava se jogando na frente dos carros. Ela conseguiu acolher essa paciente, foi encaminhada para o núcleo de violência e prevenção ao suicídio, no Previps, ali dentro da Unesc, e a gente conseguiu reverter esse caso. Por exemplo, o primeiro atendimento dela estava marcado comigo, daí depois era o psicólogo, mas primeiro era comigo.
fisioterapeuta. Cara, a gente ficou o atendimento todo, 50 minutos, conversando, explicando o que o ambulatório podia fazer por ela, explicando as capacidades que ela tem, que ela não conseguia ver mais nada. Agora, se ela chegasse lá para mim e eu só dissesse para ela fazer exercício físico e não ouvisse o que ela tinha a dizer, qual era a chance de o tratamento não ser eficaz? Entende? Então, tem que ser diferente. E é isso, pode passar. Antes de eu falar um pouco da abordagem farmacológica, que é uma parte bem importante, queria complementar essa fala da Cálita, trazendo alguns pontos que são bem interessantes de vocês saberem. Não tem uma causa específica, né? Porém, existem algumas suposições de causas, e a maioria delas envolve questões de compostos corporais, tipo noradrenalina, a cortisol, que é o hormônio do sono. Hormônios são responsáveis pela felicidade, hormônios que são responsáveis pela cognição, que são responsáveis pelo prazer, que são responsáveis pela depressão. Então, esses pacientes têm muitas alterações hormonais, né? Então, assim, para a gente, pensando nisso, a gente teria que ter estratégias que alterassem essas questões, né? Que ajustassem isso. Porém, é muito complexo, porque não é um hormônio que com uma medicação eu consigo controlar, né? E nenhuma medicação consegue ir diretamente nesse hormônio e controlar o nível dele. São infinitos, eu acho que são mais de 6 hormônios alterados nesses pacientes. E além disso, esses pacientes, o nosso cérebro ele tem a capacidade de se adaptar a diversas situações, né? E nesses pacientes acontece o que a gente chama de sensibilização central, que é o quê? O cérebro, quando ele é exposto a um estímulo de dor por muito tempo, o cérebro passa a entender que aquele estímulo de dor é normal. E ele passa a identificar qualquer tipo de estímulo, seja de toque, seja de temperatura, como um estímulo de dor. Então, esses pacientes já têm o cérebro alterado, né? E aí eles acabam entendendo que um abraço dói. Para esses pacientes, né? O cérebro entende que um abraço é um estímulo de dor, que a mudança de temperatura é um estímulo de dor. E aí, o que para nós, bater um dedo na quina da porta dói um pouquinho, para esses pacientes dói 3 vezes mais, por conta dessas alterações hormonais e dessa alteração da plasticidade do cérebro. Então, tipo, vai muito mais além do que sintomas aparentemente físicos, sabe? E emocionais. E aí a gente pensa, né, que questões emocionais, depressão, ansiedade, interferem ainda mais na liberação desses hormônios. Então, são pacientes que estão em vulnerabilidade. São pacientes que não são amparados emocionalmente por suas famílias e conhecidos. São pacientes que são julgados, pacientes que perdem emprego, pacientes que sofrem infinitas coisas que vão interferir diretamente na liberação desses hormônios, que eles já têm alteração e o cérebro já não entende direito. Então, é uma cascata infinita de coisas que, às vezes, a gente nem sabe por onde começar com esse paciente, né? Tá, peraí. E aí, qual é a estratégia do ambulatório? Que eu acho que esse é o nosso principal objetivo aqui, é explicar o que o ambulatório pode fazer, né? A gente tem uma equipe multiprofissional que olha toda essa subjetividade do paciente, da paciente. Por isso que a gente tem algumas estratégias, né? Estratégias de organizar as atividades físicas, mas também organizar a rotina em casa. Nós agora estamos com um planejamento, né? Que é chamar a família para discutir o que é fibromialgia. Essa mesma conversa que a gente está fazendo aqui com vocês, nós chamamos as famílias dos nossos pacientes para explicar o que é fibromialgia e principalmente qual é o papel da família nesse processo de melhora, né? Porque o ambulatório, ele tem 10%, né, da responsabilidade da melhora desse paciente. Mas 90% é do ambiente que esse paciente vive, tanto do querer dele, que isso é o nosso papel, de incentivar essa questão da melhora da qualidade de vida, mas o familiar, o acolhimento do familiar, o incentivo desse familiar para a qualidade de vida, para conseguir fazer um exercício físico, uma caminhada, ou o estímulo cognitivo, né? Nossos pacientes têm problema de memória, muitos se perdem na rua, né? Vão trabalhar, mas do nada não sabem mais onde estão, não conseguem voltar para casa, queimam o arroz em casa, queimam o feijão em casa. Então, além de correr o risco, né? Então, a gente consegue criar uma estratégia de fortalecimento cognitivo com o jogo da memória, com o bingo, sabe? Que tem nos bairros,
a gente consegue criar uma estratégia jogando uma canastra com os vizinhos. Então, para além de melhorar a cognição, a gente consegue melhorar a sua vida social. Então, a estratégia do ambulatório não é só quando está lá na clínica integrada da Unesc, mas olhar todo o processo social que esse paciente tem e conseguir criar essa teia de cuidados. Muitas vezes a gente vai precisar acionar o NUPREVIPS, que é o Núcleo de Prevenção ao Suicídio e à Violência, acionar o CRAS, o CREAS, o CAPS, principalmente a unidade básica, porque é lá que esse paciente está. Então, esse cuidado, ele é integral. Esse cuidado, ele não tem que ser só do ambulatório, mas ele precisa ser familiar, ele precisa ser da rede, ele precisa ser do próprio paciente. Então, o fortalecimento do ego, o fortalecimento desse paciente, como ele é capaz e como não tem cura, mas ele tem como melhorar. Então, a fibromialgia não rotula esse paciente, não faz com que ele seja só a fibromialgia. A fibromialgia faz parte dele, mas ele é muito mais do que isso, né? Então, esse é o nosso papel principal dentro desse tratamento que a gente está aqui tentando explicar para vocês. Vocês têm o tempo do vereador Juarez de Jesus, do vereador Salésio Lima, do vereador Márcio Darós. Certo. Obrigada. E para complementar toda essa fala, a gente queria trazer também para vocês alguns dos medicamentos que esses pacientes já usam e que tem disponível no SUS. Porém, de acordo com artigos, o tratamento ideal para esses pacientes envolve medicações que não existem no SUS, que não estão disponíveis. Então, pensa no perfil socioeconômico desses pacientes, comparado com as medicações que eles precisariam tomar para auxiliar no controle dessa dor. Às vezes é inviável. Poderia pôr para mim de novo o slide? Atualmente, eles conseguem utilizar a fluoxetina e a amitriptilina, que são antidepressivos e está disponível no SUS, a dipirona e o paracetamol como analgésicos, que também é disponível no SUS, o diazepam e o clonazepam, que é para auxiliar no sono também, que também é disponível no SUS, e o ibuprofeno e o diclofenaco, que são anti-inflamatórios. Esses eles conseguem acesso no SUS. Os de baixo ali, que são os relaxantes musculares e o indutor do sono, eles não estão disponíveis no SUS, porém esses pacientes fazem uso, então eles adquirem por conta própria, né, a partir de receita. Então isso sai do bolso deles. O Zolpidem é muito comum esses pacientes tomarem, então é um custo que eles têm, né? Pode passar, por gentileza, o slide. Nesse artigo, que não dá para ler direito, fala do tratamento ideal para o paciente, que envolve... Ali, ó. Enfim, ali, ó, a duloxetina e a pregabalina são os dois medicamentos que são ditos padrão para o tratamento desse paciente. E são medicamentos que não estão disponíveis no SUS, né? Pode passar. Algo que é interessante é que a grande maioria dos pacientes chegam conosco como primeira indicação de medicação a pregabalina. E ela tem muito mais efeitos colaterais, por exemplo, do que a duloxetina. A duloxetina, ela está mais ou menos na mesma faixa de preço. Na mesma faixa de preço. E tu vai falar que a duloxetina, ela é tanto antidepressiva quanto aginador. E daí seria mais interessante divulgar isso também, sabe? Então, daí assim, a duloxetina e a pregabalina, ali a gente colocou os custos dessa medicação. Os valores médios, por exemplo, a duloxetina de 30 mg, o valor pode variar de 46 até 92. Porém, esse valor não é o valor que é vendido nas farmácias. Esse é o valor da empresa que fez a medicação. Então, em cima desse valor ainda tem aquilo que a marca, né, que a farmácia vai colocar em cima e o laboratório, né, porque daí eles são vendidos por nomes comerciais, por exemplo, Simb e tudo mais. Então, assim, aquele não é o valor que vai chegar até 92. Muitas vezes essas medicações saem com valor acima. E aí o que acontece? Os pacientes muitas vezes recebem prescrição de tomar 60 mg. Então, eles não tomam um medicamento por dia, eles tomam 2 medicamentos por dia. E aí, uma caixa não dá para um mês, né? Teriam que ser 2 caixas. A mesma coisa acontece com a pregabalina. Muitas vezes eles recebem doses mais altas para tomar 2 medicamentos por dia. E aí isso, pensando em custos, gera um custo muito alto para esse paciente. Tem medicações que os pacientes vêm relatando que é R$400 a caixa. E aí ele não tem condições de tomar. E aí, por não ter condições de comprar essa medicação, ele não consegue fazer o correto tratamento medicamentoso. E aí esse paciente começa a ter sintoma em cima de sintoma novamente, né? E não consegue ter um controle dessa dor e da doença. Pode passar.
E para finalizar, a gente queria trazer um pouquinho da história do ambulatório, né? O ambulatório ele é novo, né? Ele é um baby ainda. Ele nasceu em outubro de 2020, né? Nós temos aí 2 anos de ambulatório e atualmente ele atende pacientes das regiões da ANREC e da MESC, totalizando 27 municípios. Porém, o foco maior, atualmente a gente atende muito mais pacientes de Criciúma. E de 2020 até hoje, já foram feitos 8.580 atendimentos. Destes, 477 foram mulheres e 13 foram homens. E aí, esses atendimentos são distribuídos entre várias especialidades, né? Fisioterapia, psicologia, odontologia, farmacologia, nutrição, enfermagem, profissional de educação física. Nesse mês, atualmente, a gente está atendendo 80 pacientes. Então, 80 pacientes atualmente estão ativos conosco em atendimento. E aí, esses pacientes passam por todas essas áreas conforme as demandas que eles apresentam. Pode passar. Só lembrando que esses 476 pacientes são só os pacientes de Criciúma que a gente trouxe. Isso. A gente também atende alguns de Cocal, mas em sua maioria é de Criciúma. Pode passar o slide. Isso. A nossa equipe, hoje, né, ela é composta por funcionários. Daí, são 2 fisioterapeutas, eu e a Cálita, e a Suzel, como psicóloga. E o ambulatório ele é coordenado pelo Aires Mondarno. Além de nós 3, existe uma equipe de residentes, né, que é a residência multiprofissional, disponibiliza esses residentes para fazerem os atendimentos junto a gente. E aí está a fotinho da nossa equipe. Pode passar. O papel do ambulatório atualmente é justamente tudo aquilo que a gente já falou, que é reduzir o quadro álgico desse paciente, melhorar a consciência corporal desse paciente, fazer esse paciente entender o que ele tem, o que ele pode fazer, o que melhoraria a situação dele, né? Então, a gente não realiza fechamento de diagnóstico, a gente apenas atende os pacientes que já vêm com esse CID fechado. E aí, dentro do ambulatório, a gente faz esse atendimento multiprofissional, né? Onde a equipe se reúne, a equipe discute esse paciente, vê o que vai ser melhor para ele. Muitas vezes a gente faz atendimento em conjunto também, se necessário. E aí esse paciente vai passar pelo farmacêutico para revisar essas medicações, ver o que pode melhorar. Já aconteceu de paciente ter problema cardíaco, que está tomando medicação para controlar a pressão e essa medicação está interagindo com outra medicação que ele estava tomando, e aí esse paciente não tinha uma organização dessa pressão, o sintoma também não melhorava. Passou pela farmacêutica, ela organizou essa questão medicamentosa, o paciente melhorou. Então, assim, a importância desse atendimento multi, né? Porque se a pressão desse paciente não está boa, ele não consegue fazer uma atividade física, ele talvez vai sentir muito mais dor de cabeça, não vai se animar para comer, né? E isso é extremamente importante, essa visão multiprofissional desse paciente. E aí tem todas aquelas áreas que eu já mencionei anteriormente, e atualmente a gente também conta com algumas cotas do médico reumatologista, que é disponibilizada pelas clínicas integradas da Unesp. Então, mensalmente a gente tem 3 atendimentos com reumatologista, daí a gente seleciona os pacientes que necessitam e estão com mais urgência e faz o encaminhamento para esse médico. Quando a gente não consegue dentro da Unesp, a gente faz a contrarreferência desse paciente para a própria unidade, para encaminhamentos com ortopedistas e outras áreas, como psiquiatra e tudo mais. Pode passar. Então, gente, como que faz para entrar lá no ambulatório? O que a gente precisa desse paciente e desses profissionais da unidade básica de saúde? A gente precisa que esse paciente tenha o diagnóstico fechado, precisa do encaminhamento médico com CID da doença, as comorbidades, que são aquelas outras doenças que podem ter junto com sintomas controlados, para a gente não confundir os sintomas. Então, vamos controlar o que dá de controlar lá na atenção básica, para depois encaminhar para a gente. Precisa ser inserido via CISREG, só entra através da regulação, não tem outra porta de entrada. Depois disso, é realizado um acolhimento, que é a triagem inicial do Unimed 1h30. Nessa triagem, a gente faz vários questionários psicológicos, físicos, para realmente perceber se esse paciente tem fibromialgia ou é outra doença, ou está com outro tipo de sintoma. A partir disso, depois desse acolhimento, dessa triagem, nós fazemos uma reunião de equipe. Com a reunião de equipe, nós decidimos se esse paciente fica conosco, se não fica conosco, por que não fica conosco. E escrevemos uma cartinha bem descritiva assim, para a unidade básica de saúde, muitas vezes sugerindo algumas condutas que talvez não foram observadas para a melhora desse paciente.
E a partir o paciente ficou conosco, então vamos decidir as condutas terapêuticas desse paciente. Quais são as demandas iniciais? Muitas vezes a demanda inicial é uma farmacoterapia, uma organização medicamentosa. Às vezes a demanda inicial precisa urgentemente do psicólogo, porque está com uma ideação suicida muito forte. Então é nessa reunião de equipe que a gente define isso. Daí o paciente fica conosco, objetivo de reduzir o quadro agudo da doença, e depois nós reencaminhamos novamente para a unidade básica de saúde. Pode passar, por favor. Aqui a gente tem algumas imagens de atendimentos que já foram feitos no ambulatório. Até a gente não comentou, mas a gente usa bastante as práticas integrativas dentro do ambulatório, né, como a auriculoterapia. Atualmente a gente usa mais a aurículo, porque é o que nós temos disponível no momento, mas ano passado a gente fazia bastante uso também da aromaterapia e da acupuntura, que auxiliava bastante esses pacientes no controle de ansiedade, na melhora das dores, melhora do sono. Mas a aurículo também ela tem ajudado bastante esses pacientes no controle das dores, da ansiedade e na melhora do sono. E aí a gente faz esse tratamento de forma semanal. Além de atividades em grupo também. Atualmente a gente tem grupos de psicoterapia, né, psicoeducação, que também auxilia esses pacientes a entenderem que eles não estão sozinhos, que existem outras pessoas com os mesmos sintomas e que eles podem se apoiar, né? E a melhora da autoestima e também da inserção, né, no âmbito social. Pode passar? Isso. A gente também tem atualmente disponível atendimentos de hidroterapia, que acaba sendo um diferencial, né? Então, esses pacientes são atendidos em piscina aquecida, o que auxilia bastante no controle da dor, na melhora do sono, do relaxamento. Porém, a gente ainda tem esse atendimento de forma limitada, assim, pela quantidade de profissionais disponíveis para essa área em específico. Mas é um atendimento que agrega bastante na melhora desses pacientes. Pode passar. Acho que já vai finalizar. Pode passar novamente. E de novo. Finalizamos. Então, gente, é isso. Se tiverem alguma dúvida, a gente está disposta a respondê-las. Vocês têm o tempo do vereador Paulo Ferrares, que já pode usar a tribuna. A vereadora Giovana? Não. O tempo da vereadora Giovana Zanetti. O meu tempo também, que depois eu quero fazer uma pergunta, se não for a mesma do Paulo, não deixa eu fazer. Gostaria de cumprimentar a senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, o público aqui presente, também essas meninas aí, inteligentes, convidadas, parabéns aí, né? Suzel participou conosco na comissão das bolsas PMC. Estamos aí, parabéns por todo o conhecimento de vocês. Uma das perguntas que eu gostaria de fazer é se todas as unidades de saúde do nosso município, a coordenação, enfermeiro, técnico, estão com esse conhecimento de fazer o encaminhamento a vocês. Eles já têm esse conhecimento? Houve algum preparo, alguma palestra para preparar esses profissionais? Outra, aqui nessa casa já ouvi o vereador falando sobre equipamentos aí para tratar sobre ozonoterapia, a cápsula. Isso vem acontecendo? Como é que está? Está vindo? Não vai vir? Ou já tem no ambulatório para início de tratamento? Como é que está? Obrigado aí pela atenção. Eu também iria perguntar sobre ozonoterapia, então, se tem... Nós tivemos uma emenda para comprar, e se realmente ela é eficaz? Pode falar, cara. Hoje, a gente não temos a informação de como que está o processo da cápsula de ozonoterapia. Foi uma requisição principalmente das pacientes, que elas têm uma organização que elas mesmas criaram, tem um grupo de WhatsApp, tudo certinho, e veio inicialmente delas, assim. O ozonoterapia, ele é uma terapia complementar, então ele auxilia no tratamento da dor, porém não sozinho, mas complementando, ele faz com que as outras metodologias fiquem mais efetivas, entende?
Mas não sabemos, hoje até, se possível, talvez alguém nos explicar como que anda esse processo da cápsula, aonde está a cápsula, ainda não está na Unesc. Tá, e também eu gostaria de... Vocês sabem, já tem alguma pesquisa de por que as mulheres são as mais atingidas? Tem alguma explicação científica para isso? É uma explicação social, na verdade, né? É uma análise social que a gente consegue falar justamente pela violência de gênero, né? Então, muitas das nossas mulheres que passaram, que têm fibromialgia, elas passaram por algum tipo de violência. Muitas delas foi na infância, abuso sexual, abuso físico mesmo, de serem espancadas na infância, ou excesso de trabalho. Muitas delas trabalharam desde novinhas, com 12 anos tinha que cuidar dos meus 7 irmãos, entende? Não tiveram o desenvolvimento da infância como o adequado, né? Conseguiu ali desenvolver o seu lado lúdico. Então, isso tudo desenvolveu a fibromialgia. Muitas delas têm a necessidade de... tem um processo de querer pegar tudo, né? Se responsabilizar por tudo. Então, isso faz com que elas tenham muitos problemas, porque pegam problemas da família toda, e aí causa muito estresse. E isso piora as dores, né? Mas, principalmente, a violência de gênero. Muitas delas, as mulheres que passaram por algum abuso físico, abuso sexual, abuso psicológico, que estão no ambulatório, tem esse processo de crise fibromialgica depois dessa relação com a violência. E se, por exemplo, não tem relação com a violência, mas tal pessoa nunca sofreu nada, tem tudo na vida, tem tudo certo, como é subjulgado, né? Mas se é uma pessoa que teve uma depressão maltratada, uma ansiedade maltratada, uma sobrecarga laboral, uma sobrecarga de trabalho, a síndrome de Burnout, por exemplo, da sobrecarga de trabalho, pode vir a desenvolver a fibromialgia. Então, resumindo, são demandas físicas e psicológicas geralmente relacionadas a sobrecargas de abuso, sobrecargas de trabalho, de responsabilidades. E aí tem todo o envolvimento hormonal também, né? Que acaba acentuando essa questão, assim. Por isso que não é uma doença que ela atinge um público específico, mas todos nós estamos... a gente tem essa predisposição para acabar desenvolvendo fibromialgia, se a gente não cuidar da nossa saúde de forma geral. Queria responder a tua pergunta, que não foi respondida, a primeira, sobre as unidades de saúde. Atualmente, elas conhecem o ambulatório, mas sabem pouco desse processo de encaminhamento. À medida que o ambulatório foi acontecendo nesses 2 anos, elas foram conhecendo um pouquinho mais pelas necessidades, mas nunca tivemos a oportunidade de apresentar o ambulatório de forma propriamente dita, assim, presencialmente, e orientar como funciona o encaminhamento. Assim como também a gente percebe que não há um preparo tão grande das unidades para receber esses pacientes e dar o amparo que eles necessitam, sabe? Antes de fazer os devidos encaminhamentos. Muitas vezes o paciente ele é encaminhado para a gente até mesmo sem saber se ele tem de fato diagnóstico de fibromialgia. Tanto que chega pacientes para a gente que não encontraram nenhuma explicação para a dor e ele vem. Mas muitas vezes tem envolvimento ortopédico, como já recebi na última semana uma paciente que fez uma cirurgia, não fez um tratamento adequado, e aí todas as complicações desse tratamento não adequado que ela não fez, acabaram causando a dor, e não era uma causa de fibromialgia. Então as unidades, elas não sei se elas estão completamente preparadas no encaminhamento e no manejo desses pacientes. A ideia da gente vir aqui também é a gente se colocar à disposição para fazer esse diálogo, né? A gente entende que a fibromialgia é uma doença que ainda não é conhecida e que a Unesc ela foi muito feliz em ter esse serviço, né? E de colocar isso à disposição à sociedade. Então, a gente gostaria muito de fazer uma formação continuada, uma palestra, uma conversa aí com as unidades básicas, para entender mais o que é fibromialgia, como acolher essa população, porque é uma população mais fragilizada, né, emocionalmente, fisicamente, financeiramente, então precisa ter um olhar diferenciado para essas mulheres, mas também saber encaminhar, né, para onde é que vai, quem te diagnostica, como que é o tratamento, se tem cura ou não, porque algumas acham que tem cura, né, como que é essa melhora, se, por exemplo, vai para o ambulatório,
será que pode voltar? Será que não? Ou enfim, tem muitas coisas aí que a gente pode conversar com as unidades básicas, a gente se coloca à disposição, assim, para esse trabalho, porque o nosso objetivo aqui, né, é fortalecer essa rede que a gente tem na saúde, mas principalmente fornecer a qualidade de vida para elas. Então, se os nossos serviços conseguirem dialogar, discutir, melhor para os nossos pacientes vai ser, né? Até porque a gente percebe que muitas vezes esses pacientes são jogados de um lado para o outro sem saber o que fazer, né? E aí, quando a gente consegue ter esse contato de forma mais assertiva com as unidades de saúde, a gente consegue fazer os encaminhamentos da forma mais adequada. E, ao mesmo tempo, a gente auxilia melhor esses pacientes, né? Ah, tem isso, vamos tratar dessa forma. Não tem isso. Ah, é fibra, então tá. Então, vamos fazer um devido encaminhamento, tomar as devidas medicações e por aí vai. E aí, a gente auxilia esse paciente não ficar tão perdido naquilo que ele próprio tem, né? Porque, muitas vezes, essa falta de assistência ou esse andar no escuro faz o paciente também ficar desanimado e muitas vezes acabar desenvolvendo outras comorbidades que não são tão interessantes, né? Sendo que a gente pensa no paciente, né? Que o paciente é o foco da saúde pública. Tem mais alguma indagação de algum vereador? Gente, Não? Então, vocês podem ficar à vontade, pode fazer as considerações finais. Vocês ainda têm 5 minutos para colocar ainda. lembrando que se esse paciente chega lá na recepção da unidade básica e se quem está lá na recepção sabe para onde encaminhar de primeira, seja assertivo, vai ser uma economia para a rede, porque não vai ser mais aquele paciente que fica batendo lá todo dia, consulta aqui, consulta ali, especialidade aqui, especialidade ali, encaminha para cá, para lá, e não é resolvido o problema dele. Então, se for assertivo, a gente vai ter economia do nosso dinheiro. Vocês têm o tempo também da vereadora Giovana Mondato. Obrigada. Mas era basicamente isso. A gente atualmente tem feito, como o nosso objetivo também é fazer a fibromialgia mais conhecida, né? Em oportunidades que a gente tem feito algumas palestras, algumas apresentações de aulas, como essa que a gente trouxe para vocês, que foi de uma forma mais simplificada, né? Para apresentar a patologia. E a gente criou, faz um tempinho, mas agora tem sido mais movimentado, o Instagram, né? Para divulgar até os serviços que a gente tem feito. Assim como essa questão, a Suzel, essa semana, atendeu uma paciente que ela falou que não tinha rotina e tal. Ela imprimiu, foi em um EVA e criou toda uma rotina para a paciente, para mostrar para a paciente que ela poderia ter uma rotina sem se sobrecarregar. A farmacêutica também criou toda uma caixinha de horários, assim, né? Para a paciente conseguir se organizar nas questões medicamentosas. Então, daí tem os grupos também, né? Que esses pacientes começaram a fazer. Então, tudo isso é uma forma de divulgar, né, a fibromialgia, fazer uma... Vocês poderiam divulgar o Instagram? Como é que acham? Pode botar a última fotinha. Tá na última, @amasf-unesc. Né, fibromialgia. Vocês têm o tempo do vereador Manuel Rosengue. Gostaria de falar, vereador? Então, tá. Então, com a palavra, vereador Manuel Rosengue, e aí depois, se puder ali colocar o slide com o Instagram da setor de fibromialgia. Presidente, demais colegas vereadoras, vereadores, público aqui presente, que nos assiste pelas redes, e as meninas aí do AMASF, né? Olha, parabéns aí pela explanação. A minha dúvida é o seguinte: o percentual de erro nos diagnósticos é muito alto? E uma outra questãozinha também é: a demanda hoje existente está de acordo com o que realmente existe ou está subnotificada? E qual a relação disso com a saúde mental? Então, gente, hoje, inclusive, a gente leu um artigo, só que ele não é brasileiro, lá dos Estados Unidos, essa semana, que diz que 3/4 dos diagnósticos de fibromialgia não são fibromialgia. Então, o que está acontecendo? Aonde que está o problema? Hoje a gente não sabe dizer. Lá no ambulatório, como a gente não fecha diagnóstico, nós atendemos todos aqueles que têm diagnóstico. Quando é algo muito absurdo, assim, que a gente percebe que essa paciente está com uma artrose severa de quadril, tem indicação para cirurgia,
e a dor dela não é aquela que corre pelo corpo, não é característica da fibromialgia. Então, muitas vezes, nós já percebemos que alguns pacientes são encaminhados para lá porque não tiveram sucesso em algum outro tipo de atendimento, sabe? E daí são encaminhados para lá para receber um tratamento, assim, vamos dizer, humanizado, né? Para que possa ser verificado todas as áreas desse paciente por uma mesma equipe, sabe? Aí isso é encaminhado. Mas respondendo hoje, esse estudo, 3/4 não são fibromialgia. Lá na Unesc a gente não tem um percentual sobre isso, de quantas contrarreferências que a gente faz, mas a gente também percebe que há. Mas, na verdade, como esse artigo ele não é brasileiro, a ciência brasileira precisaria fazer uma pesquisa, né, sobre a fibromialgia, porque a gente tem poucos estudos sobre a doença em si, né? Então, muito provavelmente vai ter diagnóstico errado, porque é uma doença que está sendo estudada agora. Mas o que a gente pode dizer é que quando a gente identifica que o diagnóstico está equivocado, a gente devolve para a unidade básica, faz a contrarreferência e pede para que o diagnóstico correto seja feito para paciente, assim, né? Sobre a questão da saúde mental, tem bastante ligação, porque assim, a gente tem bastante pacientes com risco de vida em questão de tentativa ou pensamento suicida. A gente precisa fazer aí um trabalho multiprofissional e também uma questão não só da saúde, mas do SUAS, né, do SUS, da assistência social, porque a gente tem paciente que passa fome, né? Paciente que está com a luz atrasada porque não tem dinheiro para pagar. Nós temos aí paciente que está em relacionamentos abusivos ainda porque não consegue trabalhar, então depende do marido. Então são bastante complexos assim falar sobre saúde mental, porque não é só a questão de saúde mental, é todo um complexo social ali que se transformou e faz com que a paciente esteja em sofrimento. Então, assim, a gente, primeiro a gente precisa discutir para que essas pacientes não passem mais fome, que elas consigam ter acesso à alimentação, então é encaminhado ao CRAS, e aí a gente consegue fazer um trabalho com elas em questão disso, né? Mas, assim, dentro do ambulatório a gente tenta aí discutir a qualidade de vida, né? Então, organizar a rotina delas, organizar principalmente a autoestima, né, o amor próprio, porque elas se sobrecarregam, não conseguem nem se olhar, nem se identificar. Então a gente precisa fazer aí, porque uma pessoa que tem vontade de não viver mais, elas não vão querer fazer exercício físico e nem se cuidar. Então a gente precisa fazer um trabalho muito em conjunto, tanto no olhar social, de fazer com que elas consigam ter acesso às suas alimentações, né, à moradia, mas também ter o acesso ao tratamento farmacológico, aos antidepressivos, e aí com a psicoterapia em conjunto para conseguir reorganizar a condição de saúde, assim. Mas com a palavra, vereador Arleuda Silveira, doando o seu tempo também. Senhora Presidente, demais vereadores, colegas pessoas que estão no plenário também, que nos assistem, parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns ao Salésio Lima ter trazido essa importante demanda da fibromialgia, uma doença crônica, dói muito, quem tem isso dói muito, né? E é uma doença escondida que a gente chama, né? Uma doença que muitas vezes não é fácil no diagnóstico, muitas vezes até dito por vocês mesmos, né? Então as unidades de saúde, até para responder um pouco para o vereador Paulo Ferrarias, muitas vezes o próprio médico clínico tem a dificuldade de identificar uma fibromialgia porque ela é realmente uma doença escondida, é uma doença oculta, que realmente o sintoma maior é do próprio paciente quando dá o sintoma da dor mesmo, esse do toque que alguém fez ali, que dá o sobressalto para dar a identificação. Com relação à
parte da unidade de saúde, não resta a menor dúvida que a nossa equipe da Secretaria de Saúde, eu estive na Secretaria de Saúde, estive lá visitando, fizemos uma lei em 2020 aprovada nesta casa aqui, né, por todos os vereadores, juntamente com hoje secretário de Obras, vereador Tita, inclusive para dar uma prioridade em carteirinhas, que basta a pessoa que tem fibromialgia ir até a Secretaria de Saúde com o documento, com o diagnóstico médico, já tem a prioridade da fibromialgia para avançar nesse processo. Então, a unidade de saúde, eu tenho certeza que todos estão preparados, mas, repito, é uma doença que não é fácil de diagnóstico. Com relação à parte do processo de como é que são as cápsulas de ozônio, perguntado pela presidente e pelo colega vereador Paulo Ferrarese, quando eu estava na Secretaria de Saúde, foi dado o encaminhamento via licitatório de um valor que vinha do governo do estado através do famoso PIX. Né? Então, deu um encaminhamento no processo licitatório, em seguida precisaria de uma característica da Anvisa, que a empresa que se apresentou para participar do processo licitatório não tinha essa tal da declaração da Anvisa. Então, retornou todo o processo. Acabei de falar com o secretário Célio Casagrande agora para ver o encaminhamento que estava sendo dado com relação a isso. Então, agora já tem um parecer que basta ter através de uma declaração de referência a nível para dar um encaminhamento da parte com relação à parte licitatória. Então, está em andamento, bastando apenas, é claro, o recurso do governo do estado. Então, eu quero parabenizar a todos vocês pelo excelente trabalho feito. Repito, estive lá visitando todo o processo, acompanhei com vocês. E, da mesma maneira, cumprimentar aqui os colegas que estão aqui, o secretário Bruno, que está aqui, e também, na pessoa do Dr. André, se me permite, cumprimentar todos os policiais, que hoje recebem uma moção de aplauso aqui, no qual desde já tem o meu voto favorável. E o Júlio, que está pedindo para eu falar dele ali. O Júlio está aí. Obrigado. Então, como encaminhamento, nós podemos nos colocar à disposição para agendar um horário com a Secretaria de Saúde e com o secretário Acélio, para vocês conversarem com ele, para se colocar à disposição para vocês fazerem, qual é a melhor maneira de vocês fazerem esse atendimento ou esses esclarecimentos às unidades de saúde. Se vocês quiserem, nós podemos, então nós vamos fazer esse encaminhamento junto à Secretaria de Saúde e vocês têm 4 minutos para as considerações finais. Gostaria só de... Peraí, Suzão. Gostaria só fazer um adendo assim, sobre a questão das carteirinhas. Isso foi muito legal, assim, foi muito positivo. As pacientes, elas se sentem muito amparadas com essa questão da carteirinha. O que a gente percebe só na prática, tá? Isso é uma visão daquilo que a gente recebe de relato. Que talvez alguns setores não estejam preparados para aceitar a carteirinha ou entender ela como válida. Porque o que já aconteceu? De os pacientes usarem a carteirinha para estacionar em algum lugar e receberem multa, sabe? Não foi reconhecido, não sei se talvez a PM não está habilitada, não tem conhecimento, mas isso já aconteceu, né? E aí não sei se seria possível dar uma verificada nisso, ou a gente ver o que pode ser feito para que essa carteirinha seja realmente aceita, né? No âmbito estadual, né? Municipal. Isso, para que essas pacientes consigam realmente o acesso que essa carteirinha lhes confere, sabe? Tanto a PM quanto a Guarda Municipal, né? Paciente. Tem que e daí, ser assim, quando essa paciente pega a carteirinha lá na Secretaria de Saúde, sabe aquele adesivo de pessoa... Porque não seria com deficiência, ainda não se encaixa, mas seria para conseguir ter acesso a esse... Ao estacionamento, ao benefício. Isso, para que daí as autoridades que fazem esse monitoramento, viu o adesivo, então tá tudo certo, tá ok. Quem sabe ter algum tipo de acesso a esse adesivo também, sabe? Além da carteirinha. São questionamentos que vocês podem fazer ao secretário. Mas isso também se resolve talvez até com uma formação continuada mesmo, né? Porque esses problemas são justamente porque a doença, ela não é muito conhecida, então às vezes as pessoas acham que isso nem existe, então é difícil mesmo conseguir, né? Mas acho que foi um grande avanço a gente ter essa carteirinha. E também a gente queria agradecer, né, ao município por
ajudar a gente, a Unesc, a disponibilizar isso para a sociedade. Então, a Criciúma está sendo muito parceira enquanto a isso. Se hoje a gente está aqui, se a gente tem esse trabalho, é porque o município contribui para que isso ocorra. Isso tem que ser valorizado, né? Também agradecer a oportunidade dessa casa para a gente mostrar qual é o nosso trabalho, porque a gente veio aqui divulgar mesmo, né, a importância de um atendimento humanizado, a importância do nosso ambulatório para a qualidade de vida das nossas pacientes, mas principalmente divulgar que essa doença existe, que não é drama, que realmente dói e que a gente está aí à disposição para ajudar a cada vez mais o município a chegar ainda mais na excelência da saúde, que é excelente, de fato, a gente consegue chegar aí a grandes resultados, e também para elucidar aí qualquer questão sobre a fibromialgia, a gente está à disposição para ajudar o município a conseguir resolver. Obrigada. Vocês precisam de mais tempo? Só tem 30... Não. Mas que vocês têm o tempo do vereador Daniel Antunes. Seria isso. Uma outra questão que surgiu durante os atendimentos é que a prefeitura disponibiliza o transporte para os pacientes, mas hoje, pela deficiência de carros, talvez, os pacientes com a mobilidade mais reduzida têm mais prioridade. Essas pacientes também não vão, muitas vezes deixam de ir no atendimento porque não tem dinheiro para pagar a passagem do ônibus, sabe? Então não sei se poderíamos conversar sobre isso também. Vocês podem fazer numa pauta que nós agendamos a reunião com o secretário, daí a pauta de vocês. Tá bom? Perfeito. Obrigada, né, por sempre nos receberem tão bem e estarem sempre dispostos a ouvir também falar sobre a fibra, porque pela oportunidade que vocês nos dão, já é a terceira vez que nós viemos aqui representar a fibra, né? Porque nós sabemos que é uma patologia que é real, que necessita de amparo, e são vocês que nos ajudam a fazer isso acontecer. E somos todos nós, né, que fazemos isso acontecer. Muito obrigada mais uma vez. Então, nós aqui agradecemos a presença de vocês, esse trabalho de vocês, a gente vê a dedicação que vocês têm, e isso é muito importante. E a cidade de Criciúma agradece. Tá? Mais uma vez, muito obrigada pela presença. A sessão está suspensa por até 5 minutos para que possamos nos despedir das nossas convidadas. Reabertos os trabalhos. Nós queremos dar as boas-vindas, então, ao Vitor Bianco também, né, Bruno, da Secretaria de Ação Social, o André Milanese e a todos os policiais civis que estão presentes hoje. Muito nos honra a presença de vocês nesta casa. Questão de ordem cedida ao vereador Antônio Manuel. Senhora Presidente, minha questão de ordem é no sentido de pedir a dispensa dos pareceres de todas as comissões referente ao projeto PS 107, que trata de uma transposição de R$50 mil para efeito de pagamento para aqueles médicos conveniados com o município de Criciúma, da ULESC, da Unisul. Então, em votação, a dispensa das comissões do PS 107/2022. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade, vereador. Questão de ordem, senhora Presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Antônio Manuel. Gostaria que fosse, então, incluso na ordem do dia de hoje o PS 107 de 2022. Em votação, a inclusão na ordem do dia do PS 107/2022. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Questão de ordem, senhora presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Antônio Manuel. Pedir também a dispensa de todos, dos pareceres de todas as comissões do PS 108/2022, que trata também de a transposição para efeito de pagamento do 13º folha de pagamento de encargos no valor de 30.860. 30 mil? 30.860. A transposição para efeito de pagamento. Então tá. Em votação, a dispensa dos pareceres das comissões do PS 108/2022. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Questão de ordem, senhora presidente. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, senhora presidente. Questão de ordem cedida do vereador Antônio Manuel. Gostaria que fosse incluso, então, na ordem do dia de hoje, o PS 108/2022. Em votação, a inclusão na ordem do dia do PS 108/2022. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, senhora presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Antônio Manuel. Questão de ordem no sentido de convocar a nossa Comissão de Constituição e Justiça para a nossa sessão para terça-feira às 14 horas. Atendido por convocado, senhor vereador. Local Câmara de Vereadores. Questão de ordem cedida ao vereador Zairo Casagrande. Da mesma forma, para convocar a Comissão de Fiscalização e Orçamento para terça-feira, 14 horas, a reunião ordinária. Ok, senhor vereador. Questão de ordem cedida do vereador Salésio Lima. Senhor presidente, gostaria de convocar, então, a Comissão de Obras para terça-feira, às 14 horas, na sala 509. Obrigado. Atendido, senhor vereador. Questão de ordem cedida ao vereador Paulo Ferrares. Senhora presidente, senhores vereadores, gostaria de convocar a Comissão de Educação e Saúde para dia 6, terça-feira, às 14 horas, no meu gabinete, na sala 306, para análise de alguns projetos. Atendido o plano vereador. Reabertos os trabalhos, então passando para o horário político. Cada vereador possui 3 minutos e meio. Com a palavra, vereador Antônio Manuel. Declina com a palavra, vereador Nicola Martins. Cede o seu tempo para tia Cid, com a palavra, vereador Zairo Casagrande. Boa tarde, senhora presidente, vereadores e vereadoras, o público que nos honra com a sua presença, os que nos acompanham pela rede social. Nós vamos votar hoje um pequeno projeto nosso, o projeto de lei 114. Ele foi pensado e elaborado a partir de uma demanda urgente que está se dando também na nossa cidade, que é o crescente número de pessoas em situação de rua. Quer dizer, em criar uma ferramenta auxiliar ao nosso sistema social, uma política pública, analisando as condições de vida que são impostas a essa população, muitas vezes aviltando qualquer princípio da dignidade da pessoa humana. Para os senhores terem uma ideia, essa população de rua dobrou, mais que dobrou, aumentando 140% nos últimos anos. Eu estive fazendo uma visita em São Paulo, o número lá está estimado em 40 mil pessoas. Então precisamos sim ter ferramentas, diretrizes políticas para que isso, lá na frente, vereador Juarez, não venha acumular mais um problema de segurança na nossa cidade. E com a ampliação da desigualdade social e a ruptura econômica que foi provocada pelo coronavírus, a gente verifica que há uma tendência natural de aumento dessa população, intensificando assim os desafios enfrentados pela municipalidade para garantir a tutela adequada dos direitos dessas pessoas em situação de grande vulnerabilidade. Embora se trate de uma população heterogênea, os sujeitos que dela fazem parte compartilham entre si a pobreza extrema, associada ao desemprego ou subemprego, a somatória de vulnerabilidades sociais e a exclusão da cidadania, enfrentando violações de direitos sistemáticos. Desta forma, através desse projeto, desejamos criar uma nova política social municipal para a população em situação de rua, onde sugerimos diretrizes de atendimento, vereador Toninho, acolhimento e abordagem,
bem como garantimos direitos já consolidados em decretos federais e legislação federal. As causas, nós muito bem sabemos, que levam esses cidadãos às ruas são diversas. Problemas de vício, substâncias químicas, vereador Manuel, problemas psiquiátricos, pobreza extrema, que torna a tarefa do poder público cada vez mais complexa, já que não existem soluções prontas e fáceis para esse drama. O que se sabe é que, independentemente da causa, a realidade das ruas é cruel. Submete o cidadão ao medo, ao frio, à fome, à insegurança, e o poder público deve sim agir para entender o problema e atuar em uma solução que atenda às necessidades dessa população. As nossas entidades responsáveis para tratar dessa questão, e eu destaco o trabalho dedicado e incansável da nossa Secretaria de Assistência Social, bem como de seus órgãos, ajudam a atenuar essa situação. Justamente por isso, nosso projeto veio para somar, para ser uma linha auxiliar nessa luta e tornar regra aquilo que já está sendo feito pelos nossos atendentes sociais. Muito obrigado. Com a palavra a vereadora Maria Sidney Goulart. Você possui mais 3 minutos e meio do vereador Nicolas Martins, mais 3 minutos e meio do vereador Valmir D'Agostinho. Boa tarde, senhora presidenta. Boa tarde à mesa, vereadores, nossos amigos que nos assistem aí na plateia e também que nos assistem em casa, né, de forma virtual. O Júlio, que já foi embora, ele disse que ele... Ah, está lá, Júlio? O Júlio, ele me achou no meu último dia de tribuna. O Júlio, ele está todos os finais de semana na minha casa, né, Júlio? Quando ele não me acha em casa, ele me acha na igreja. Outro dia ele chegou com uma pizza, presidente, na igreja. E ele subiu no púlpito, me procurando para levar uma pizza, né? Ele passa na pizzaria, pega a pizza, pega o refri e vai comer lá em casa. O Júlio, na campanha, ele andava no bairro Cristo Redentor com a minha bandeira nas costas, né? Então eu tenho uma gratidão com o Júlio. Ele é um menino de ouro, abençoado. Bom te ver aqui, viu, Júlio? Todos que estão aqui também, que nos ouvem, Deus possa abençoar. Então, hoje é meu último dia de tribuna, né? E o tempo voou aqui para mim. Passou-se um mês, faz um mês sábado, dia 4, e eu quero dizer a vocês que eu quero agradecer, principalmente, né? Eu quero agradecer, primeiramente quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me concedeu de estarmos aqui esses dias. Não era um tempo esperado para mim, mas é o tempo de Deus que se cumpre nas nossas vidas e eu agradeço, né? Quero agradecer ao vereador Obadias, que cedeu aí gentilmente a sua cadeira aí por 30 dias para que nós pudéssemos estarmos aqui. Quero agradecer ao nosso prefeito Clésio, nosso secretário da Saúde, Acélio Casagrande, qual foi ele que me trouxe, né, até então a gestão. Quero agradecer a minha família, meu esposo, né, meus 50% lá em casa, que Deus abençoe, meus filhos. Quero agradecer ao meu assessor, Marcelo, que está lá, né, Marcelo, a Luzia, minha irmã adotiva aí, a Luzia, minha companheira de guerra. Quero agradecer ao João, que é o meu assessor voluntário, futuro prefeito, daqui uns 20 anos lá do Cristo Redentor, viu, vereador? Ai, meu, daqui uns 20 anos. Quero agradecer ele, que faz um trabalho lindo lá no bairro. Quero agradecer também com muito carinho o Bebel, né? O Bebel, o assessor do Obadias, que ficou aí esses 30 dias me dando um suporte técnico, um grande assessor, uma pessoa do bem. Quero agradecer com muito carinho. Quero agradecer todo o pessoal aqui da casa. Quero agradecer a nossa presidente Roseli De Luca, que com muito carinho me recebeu. Foi um grande prazer fazer parte, né, aqui com vocês, as demais vereadoras. Teve uma vereadora do meu lado que disse assim, não fala muito. Eu disse, não, vou falar bem pouquinho. Né, a nossa vereadora Giovana Zanetti, a Bondade, enfim, né, que vocês possam continuar aqui representando muito bem as mulheres de Criciúma. Agradeço de coração todo o carinho dedicado a mim. Quero agradecer à Comissão de Obras, né? Os nossos vereadores aí que fazem parte, nosso vereador Salés, nosso vereador Miri D'Agostinho e também nosso vereador Márcio. Muito obrigado, foi um prazer ter estado aqui com vocês. O tempo foi curto, mas eu aprendi muito. Eu levo um grande aprendizado desses dias aqui. E também, quando eu vim para cá, eu pensava, vou fazer parte da Comissão da Saúde, né? Ia ficar super feliz, assim. E aí eles me botaram lá no meio das obras, né, vereador Salés? E ele ria de mim porque eu ia de salto, né? Que eu não desço do salto. Aí outro dia eles foram lá, estava cheio de ferro, cheio de tudo, saí tropeçando lá e os 3 rindo de mim. Eles pensam que eu não vi, mas eu vi.
né? Mas foi um prazer ter estado com vocês, aprender com vocês. Eu acho que tudo é válido, tudo a gente aprende. Para mim, assim, foi uma grande honra ter estado aqui e fazer parte dessa casa. Eu quero agradecer a Fabíola, que nos ajudou muito ali na comissão de obras. Ela é guerreira, ela segura vocês, viu? É muito bom ter ela com a gente, né? Também o pessoal aqui também, o pessoal que faz parte aí da filmagem, das fotos, que consegue deixar a gente muito bonito aí, né? Olha, gente, vocês estão de parabéns, viu? Muito obrigada mesmo, de coração, por essa parceria. Todo o pessoal aí da parte da assistência, o meu muito obrigado, viu? Que Deus possa abençoar grandemente vocês, os vereadores, o Nicolas, que me cedeu o tempo dele, né? O nosso amigo vereador Miri. E, enfim, dizer a vocês que a gente não finaliza aqui, né? Hoje eu tive uma reunião com o nosso secretário da Saúde e, retornando dia 8, vou estar assumindo o distrito da Próspera, coordenando toda a saúde do distrito Próspera. Então, para mim é um grande prazer. Eu aqui trouxe saúde, procurei apresentar as pautas, as necessidades, depois vai ter um requerimento meu, né, na área da saúde. Não fiz tudo o que eu gostaria de ter feito, não, porque o tempo foi muito curto, fui atropelada por uma doença de emergência. Minha sobrinha teve um câncer, a gente descobriu no dia da minha posse, saiu a biópsia dela, a minha irmã estava na Itália, até então sobrou tudo para mim. Em 20 dias descobrimos a doença e tivemos que operar porque era um câncer galopante. Operamos na última quarta-feira, não tinha condições de esperar, né? Infelizmente, tem 30 anos, né? Mas está bem, está se recuperando. Então, foram os 20 dias de casa, foram os 20 dias que ela me tomou. Então, realmente não consegui focar. Poderia ter feito mais e melhor, mas eu acredito no tempo de Deus nas nossas vidas. Foi um prazer e que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E eu quero dizer uma coisa, vocês representam Criciúma e Criciúma é linda. Cuide bem dela. Deus abençoe. Nós aqui agradecemos a sua presença, Tia Cid, nesse mês que você ficou aqui junto conosco. Foi um prazer tê-la conosco. Com a palavra, o vereador Júlio César Kaminski declina. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias. 36ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Grande expediente. Requerimento 717-22, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva. Envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando se são realizadas as campanhas por meio de material impresso das páginas dos sites da Secretaria de Saúde, dos meios de comunicação, de orientação técnica sobre medicamentos psicotrópicos mais dispensados pelo município. Então, com a palavra, a tia Cid, que já estava escrita nesse requerimento na sessão de ontem. Senhora presidente, demais membros da mesa, né? Boa noite pessoal de casa. Então, referente ao requerimento ontem do nosso vereador, eu prestei atenção e eu gostaria de pautar algumas coisas que está no requerimento, né, que ele questiona. Hoje eu estive na secretaria, falei com a Kelly, que é a nossa coordenadora das farmácias do município, e ela me justificou o seguinte: algumas estratégias que já têm sido feitas, campanhas sobre o uso racional de medicamentos, abordagens sobre o uso de medicamentos controlados, uso de medicamentos de tarja pretas, seus benefícios e riscos, atendimentos com PIX, principalmente articoterapia, em pacientes em uso prolongado de benzodiazepínicos, que são os mais controlados, e que queiram fazer retirada gradual dos medicamentos. Ou seja, a secretaria está sim trabalhando em cima disso, estamos sim com campanhas, inclusive lá no post a gente tem alguns materiais que estão lá expostos, estamos sim fazendo grupos para que as pessoas venham participar, para chamar, para a gente iniciarmos a chamada desmama, né? Que a gente precisa desmamar, mas referente à situação que nós estamos, o Covid ele debilitou muito a saúde psicológica das pessoas. Muitas pessoas começaram a fazer uso desses medicamentos controlados e eles mesmos não querem ser desmamados, porque precisam dele para dormir, precisam dele para muitas outras coisas. Tem gente que toma um para dormir e outro para acordar,
né? Então, a Secretaria está, sim, fazendo esse trabalho, a Kelly está fazendo um trabalho muito bonito em cima disso, mas devido à situação que nós tivemos aí por 2 anos, as pessoas ficaram, sim, dependentes. Eu sou uma, eu não era hipertensa, eu virei hipertensa. Eu não tinha, vou dizer assim, eu tinha uma saúde mental maravilhosa. Depois que eu fui acometida de Covid 2 vezes, eu passei, sim, a fazer uso de ansiolíticos, para que eu possa ter um dia mais controlado e dormir. E assim como eu, tem muitos e muitos, e eu vou dizer mais, vereador, não é 15%. Isso já está um pouquinho desatualizado, nós já estamos com 24% a mais de pessoas fazendo esse uso. É preocupante? Sim, é muito preocupante. Precisamos usar estratégias para sairmos dessa situação? Precisamos. E isso não é a longo prazo, isso é a curto prazo. Precisamos de campanhas melhores? Precisamos. Só quero deixar aqui dito que a Secretaria já está ciente disso, e não é só aqui, não é só Criciúma. Eu acredito que seja no mundo inteiro, né? Então, a gente precisa, sim, atentar para essa situação, mas só já frisando que a Secretaria está atenta para isso e já está trabalhando para isso. Requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Ação 901-22, de autoria do vereador Manuel Rosenque da Silva, reparos na pavimentação com lajotas, vez que estas estão cedendo. A rua Elvésio Coelho, número 170, ao lado do edifício residencial Belvedere, bairro Santa Bárbara. Indicação 902-22, de autoria do vereador Daniel Frederico Antunes, reparo nas lajotas localizadas no cruzamento das ruas Tereza Pereira, Demétrio e Bento Cândido Souza, bairro Mina do Mato. Indicação 903-22, de autoria do vereador Daniel Frederico Antunes, revitalização das lajotas retiradas para realização de obras na rua 235, bairro Mina do Mato. Requerimento 718-22, de autoria do vereador Daniel Frederico Antunes, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. Ao que se refere às obras de manutenção e ampliação das redes de abastecimento e saneamento da Casan em nosso município, aqui atribuída a finalidade do recapeamento asfáltico ou revitalização das lajotas retiradas nas ruas dos bairros de todo o município, e que, após as obras, ficam desniveladas, com buracos, gerando riscos de acidente e dificultando a trafegabilidade dessas vias. Existe a possibilidade de se estabelecer um prazo para que se após a obra feita pela Casan, a via possa ser revitalizada para evitar transtornos e possíveis acidentes a quem trafega por esses locais, e em caso de negativa, a quem a comunidade deve recorrer quando a rua fica desassistida dos reparos acima citados. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 720-22, de autoria do vereador Nicola Martins, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando, número 1, qual será o período de recesso das creches mantidas pela FASC? Número 2, durante o recesso existe alguma atividade que será desenvolvida nas creches mantidas pela FASC? Número 3, em caso de resposta afirmativa ao item 2, quantas crianças serão atendidas nessas atividades? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 721-22, de autoria do vereador Nicola Martins, envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando cópias das notas fiscais prestação de contas, medições, planilhas e demais documentos que autorizaram a liquidação e pagamento referente aos números de empenhos registrados no portal de transparências por 2022 07000554 574. Tá certo. 2022 090 000698. 2022
11.000.816, 2022 11.000.815, 2022 09.000.699, 2022 07.000.557, 2022 08.000.620, 2022 07.000.506. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 722-22, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, realização de audiência pública com a finalidade de discutir e debater políticas públicas sobre venda e consumo de bebidas alcoólicas próximos aos estabelecimentos de ensino. Tal audiência pública mista realizar-se-á no dia 1º de dezembro de 2022, quinta-feira, às 19 horas, com a participação de representantes de escolas especialistas no assunto e sociedade. Assim é realizada nas dependências da Câmara Municipal, através do sistema de ferramentas de internet do Poder Legislativo. Então, o requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador Manuel Rosengue. Presidente, temos recebido diversas denúncias acerca da presença de adolescentes em bares próximos às escolas, bem como em casas noturnas, ingerindo bebidas alcoólicas, tabaco e outras substâncias ilícitas. As crianças e adolescentes não encontram nenhuma dificuldade para comprar essas substâncias. E a grande maioria dos donos de bares não se interessam pela idade de quem está comprando bebida ou cigarro, infelizmente. A audiência que estamos propondo para o próximo dia 8 de dezembro, às 19 horas, tem que pedir uma questão de ordem primeiro. 1º de dezembro? Dia 1º. Vou pedir uma questão de ordem para que essa audiência seja realizada no dia 8. Terá a presença de pelo menos, na verdade serão convidados, né? Promotores de justiça e juízes da área da infância e adolescência, representantes da prefeitura, como a Vigilância, CAPES, Secretaria de Educação, Polícia Civil e Militar, Conselhos Tutelares de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente, presidentes de APPs, sindicatos de bares e restaurantes, entre outros. Consumir bebida alcoólica é um fator de risco que induz os adolescentes e jovens a aumentarem as chances de praticarem novos comportamentos de riscos, como, por exemplo, evasão escolar, dirigir alcoolizado, praticar atividades sexuais sem proteção, envolvimento em brigas com agressões, o que pode resultar em maior exposição às doenças sexualmente transmissíveis, gravidez precoce, prejuízos acadêmicos, acidentes e mortes, além dos inúmeros acidentes de trânsito e da violência associada a episódios de embriaguez ou consumo de álcool a longo prazo, gera uma dependência chamada de dependência química ou alcoolismo, de moderada a grave. Então, considerando que é o maior fator de risco para o uso de substâncias envolvendo álcool, tabaco e outras drogas é o fácil acesso, dificultá-lo é uma das mais acertadas ações. Então, nesse sentido, destacam-se algumas diretrizes para reduzir aí os problemas relacionados ao álcool e a outras substâncias de impacto rápido, baixo custo e boa transposição cultural, dentre as quais pode-se citar o aumento dos preços de taxas públicas, a fiscalização efetiva de idade mínima para comprar e vender e o consumo também das mesmas, né? E restrição da disponibilidade física do álcool, como limitação de funcionamento de bares, bem como refrear aí a existência deles. Estabelecimentos próximos às escolas, leis especiais de licença e zoneamento, que a gente precisa também estar pensando, para pontos de vendas de bebidas alcoólicas e tabaco e outras substâncias. Então, fica evidente aí a necessidade de ações imediatas em relação a políticas públicas no município,
Por isso a gente está propondo essa política, essa audiência pública, para discutir com todos esses setores a possibilidade de se pensar uma solução para esse problema que hoje se agrava cada vez mais, que são os bares muito próximos às escolas e universidades. Obrigado. Questão de ordem. Questão de ordem cedida ao vereador Manuel Rosengue. Essa questão de ordem é para solicitar aí a mudança de data do dia 1º para o dia 8. Atendido de plano, vereador. Às 19 horas aqui no plenário da Câmara. Atendido de plano, vereador. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 904-22, autoria de vereador Nicola Martins, notificação aos proprietários do imóvel cadastro número 18025, localizado na rua João Spiller, número 232, bairro Pinheirinho, em razão da situação de abandono. Requerimento 723-22, de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe quando será pavimentada a rua Doceleira Claudina Evaristo, bairro Jardim das Paineiras. Existe planejamento para que seja pavimentada ainda em 2022? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 905-22, de autoria do vereador Nicola Martins, estudos para implementação de faixa elevada para travessia de pedestre no cruzamento das ruas Pedro Rodrigues Lopes e Arthur Souza, bairro Comerciário. Indicação 906-22, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, colocação de uma tampa do tipo ferro fundido na rua Antônio Rossi, 78, de frente à Associação de Pais e Amigos de Autista, bairro Vila Zulema. Requerimento 724-22, de autoria do vereador Nicola Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações: como é feito o processo de descarte de roupas inservíveis recolhidas em lixo no município de Criciúma? Qual a quantidade mensal de roupas destinadas a aterro sanitário? Quais os locais que o cidadão tem para fazer a doação de roupas? Como é feito o processo de recepção, triagem e distribuição das doações de roupas recebidas pela Prefeitura? Existe algum tipo de informação deste processo? Se sim, encaminhar os relatórios. Existe termo de parceria em vigor com alguma instituição para a realização do serviço de recolhimento de triagem e de roupas? Se sim, encaminhar cópia do termo de parcerias. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 907-22, de autoria do vereador Paulo Ferrarese, repintura da faixa de pedestre localizada na rua Júlio Gadizis, de frente ao Hospital São José Centro. Requerimento 725-22, de autoria da vereadora Maria Sidney Costa Goulart, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe se há possibilidade de construção de faixa elevada de pedestres na Maria Salete de Oliveira, deve ser na rua Maria Salete de Oliveira, bairro Cristo Redentor, de frente à Associação Beneficente Abadeus, e em caso de resposta positiva, qual o tempo de estimado para a execução do serviço? E em caso de resposta negativa, a favor justificar. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 726-22, de autoria da vereadora Maria Sidney Costa Goulart, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe se existe um plano para pavimentação asfáltica da rua Maximínio Matos, bairro Cristo Redentor. Em caso de resposta positiva, qual o tempo estimado para início e término das obras? Em caso de resposta negativa, favor justificar. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.
Aprovado por unanimidade. Requerimento 727-22, de autoria do vereador Juarez de Jesus dos Santos, envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que responda: existe a possibilidade de instalar semáforos no cruzamento das ruas Barão do Rio Branco e Rua São José Centro? Em caso negativo, quais as razões técnicas? Ainda existe outra ação que pode proporcionar amplitude na segurança no trânsito naquele cruzamento? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 908-22, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, colocação de uma tampa da rede de esgoto do tipo ferro fundido na rua Rodrigues Alves, de frente à residência número 1337, bairro São Luís. Indicação 909-22, de autoria do vereador Valmir D'Agostin, pavimentação asfáltica da rua Honório Benjamin Pereira, bairro Maria Céu. Indicação 910-22, de autoria do vereador Júlio César Camisca, repintura da faixa de pedestre localizada no cruzamento das ruas José Rosso e Francelício Arthur Lúcio, bairro Quarta Linha. Indicação 911-22, de autoria do vereador Júlio César Camisca, repintura das sinalizações verticais e horizontais nas ruas e travessas do bairro Jardim das Paineiras. Requerimento 728-22, de autoria do vereador Júlio César Camisca, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando os devidos procedimentos que estão sendo adotados para o cumprimento da Lei número 7.549, aprovada em 2 de outubro de 2019, que obriga a manutenção de equipe de brigada profissional composta por bombeiros civis nos estabelecimentos no município de Criciúma. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 912-22, de autoria do vereador José Paulo Ferrares, repintura das faixas de pedestre localizada na rua Coronel Pedro Benedetti, de frente ao URC Centro. Requerimento 729-22, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se é possível a instalação de coletores de dejeito de animais, saquinhos, disponibilizados junto às placas de conscientização, entre outros, em espaços públicos como parques e praças, exemplos em anexo, com o intuito de conscientizar os tutores criciumenses para que sejam os responsáveis pelos dejetos fecais de seus animais domésticos. Logo, existe a possibilidade de instalação desses coletores. Em caso de resposta afirmativa, informar o prazo para que a realização desse trabalho e, em caso de resposta negativa, informar o motivo. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 730-22, de autoria da vereadora Maria Sidney Costa Goulart, envio de expediente ao governador do estado de Santa Catarina, solicitando as seguintes informações: qual hospital na ANREC está sendo mapeado pelo governo do estado para ser a entidade credenciada para o atendimento de urologia, sendo que, até o dia de hoje, a fila na região conta com 1.815 pacientes aguardando consultas. O hospital credenciado na região era o Sandonato, localizado no município de Inçara, e que o mesmo se descredenciou por falta de recursos. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 731-22, de autoria da vereadora Maria Sidney Costa Goulart, envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe se existe um plano para a pavimentação asfáltica da rua Tico-Tico, bairro Cristo Redentor. Em caso de resposta positiva, qual o tempo estimado para o início e término das obras? Caso negativo, em caso de resposta negativa, favor justificar. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.
Aprovado por unanimidade. Indicação 903-22, de autoria do vereador Salésio Lima, reparos na Boca de Lobo, localizada na rua Alfredo Del Priori, de frente à residência número 180, bairro Centro. Indicação 914-22, de autoria do vereador Salésio Lima, reparos na pavimentação com lajotas na rua Emílio de Menezes, de frente ao imóvel 135, bairro Centro. Requerimento 732-22, de autoria da vereadora Giovana Benedetti Zanetti, envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que informe a esta Casa Legislativa quando será feito o desassoreamento do rio localizado no bairro Quarta Linha. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Só varáveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 915-22, de autoria da vereadora Giovana Benedetti Zanetti, construção de lombada na rua Maria Salete de Oliveira, de frente ao número 293, bairro Cristo Redentor. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Em única discussão e votação, a moção de aplauso número 047/2022, de autoria do vereador Salésio Lima, ao delegado regional de Criciúma, Vitor Bianco Júnior, ao delegado responsável pela divisão de investigação criminal, DIC, André Borges Milanese, e também a todos os policiais civis de Criciúma que atuam na Central de Polícia, na primeira e na segunda delegacias de polícia, na DEPICAME, DIC e DRP, pelo excelente trabalho feito na segurança pública de Criciúma. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da matéria. Moção 47/2022. Excelentíssima senhora presidente, senhores vereadores e vereadoras, requer-se à mesa ouvir do plenário, na forma regimental, o envio de expediente ao delegado regional de Criciúma, Vitor Bianco Júnior, e ao delegado responsável pela divisão de investigação criminal, DIC, André Borges Milanese, e também a todos os policiais civis de Criciúma que atuam na Central de Polícia, na primeira e na segunda delegacia de polícia, na DPCAME, DIC e DRP, da presente moção de aplauso pelo excelente trabalho feito na segurança pública de Criciúma, conforme segue. Com comprometimento, empenho e profissionalismo ímpar, a Polícia Civil tem primado pela segurança da população criciumense. Os policiais trabalham com valentia e de forma incessante na elucidação dos delitos que ocorrem no município. Por oportuno, destaca-se ainda que até a data de hoje foram praticados 6 homicídios este ano em Criciúma, todos solucionados. No último, ocorrido no dia 23 de novembro, a Polícia Civil de Criciúma identificou os autores do assassinato de uma mulher ocorrido na madrugada de 31 de agosto e em uma área de recuperação ambiental no bairro Paraíso. A investigação, sob o comando do delegado de polícia André Borges Milanese, com eficiência, esclareceu o fato. Ainda como resultado da investigação, foi demolido pela Defesa Civil de Criciúma o prédio abandonado onde o homicídio foi praticado, local que anteriormente já havia sido palco de outros homicídios, outros 2 homicídios. Mesmo com um número reduzido de policiais na cidade, a Polícia Civil tem conseguido manter o baixo índice de homicídios e de outros delitos que empregam e a grave ameaça contra os cidadãos, o que enaltece ainda mais o brio e a dedicação de nossos policiais civis. Ante exposto, ouvir do plenário e atendidas as formalidades regimentais, requeremos que fique constando na ata desta sessão legislativa moção de aplauso ao delegado regional de Criciúma, Vitor Bianco Júnior, ao delegado responsável pela divisão de investigação criminal DIC, André Borges Milanese, e também a todos os policiais civis de Criciúma
que atuam na Central de Polícia, na 1ª e 2ª Delegacia de Polícia, na DPCAM, DIC e DRP, pelo excelente trabalho feito na segurança pública de Criciúma, enviando-lhes cópia com nossos cumprimentos. Sala das Sessões, 24 de novembro de 2022, vereador Salésio Lima, partido PSD. A moção está em discussão. Com a palavra o vereador autor Salésio Lima. Senhora presidente, membros da mesa, vereadores, vereadoras, cumprimentar então o nosso delegado, Dr. Vitor, né, Dr. André, todos os policiais que estão aqui, e desculpa pela demora, mas a sessão hoje se estendeu bastante, mas também cumprimentar aqui, eu vi a mãe do Dr. André, mas acho que já se retirou, né, ela estava aí, Dona Maria do Céu, policial aposentada também, cumprimentar o Marcos Mazuco, policial civil da DIC, a Roberta Frasson, policial civil da DRP, a Thaís Pisoni, policial civil da 1ª DP, o Maciel Schalk, policial civil da DIC, e a Tevaldo Júnior, policial civil da DIC, Giovânio, policial civil da DIC, também o nosso secretário que está aí também, e todos que nos acompanham nesse momento. Só fazer um breve relato, né? Como já foi lido na moção, a nossa Polícia Civil, como foi dito mesmo, sem um número adequado de policial, tem feito um trabalho excepcional. Então, nada mais do que os 17 vereadores aplaudir a Polícia Civil com essa moção de aplauso e dizendo nosso muito obrigado por todo o trabalho efetuado na nossa região de Criciúma. Também, só relatando a Polícia Civil, através daquela ação que tem um guerreiro, não pode estar aqui o Almir hoje, mas eles fazem um trabalho excelente. São 12 ações que integram a Polícia Civil da região carbonífera. Em 2021, os projetos e campanhas com realizações e participações de apoio da Polícia Civil junto à equipe multi-institucional beneficiaram aproximadamente 80 mil pessoas. Esse é um trabalho executado pela Polícia Civil e por várias entidades que fazem um trabalho brilhante. Exemplos: passeio ciclista, programa de educação e trânsito, farmácia solidária, rede de proteção à vida, campanha de doação de sangue, campanhas na Páscoa, no Natal solidário, nos parques, projeto de prevenção às drogas, campanha de agasalho, projeto de ingresso solidário. Olha, tudo que a Polícia Civil tem feito pela nossa cidade, nada mais e nada melhor do que hoje nós, vereadores, com essa moção de aplauso, aplaudir vocês, vereadores, policiais civis, aliás, de Criciúma. Então, meu muito obrigado. A moção continua em discussão. Havendo quem quer discutir, a moção está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. A moção foi aprovada por unanimidade. Então, mais uma vez, parabéns a todos os integrantes da Polícia Civil de Criciúma. Questão de ordem cedida ao vereador Salésio Lima. Senhora presidente, gostaria de pedir que pudesse suspender a sessão, que nós pudéssemos convidar os policiais para fazer a entrega aqui na frente, aqui junto com os vereadores. Obrigado. Então, a sessão está suspensa para até 5 minutos para que possamos fazer a entrega da moção.
Reabertos os trabalhos. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo, PE 07/2022, encaminhado pelo prefeito municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo a efetuar a abertura de crédito especial ao orçamento municipal do exercício de 2022 por conta de transposição de dotações e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes foram dispensados e o projeto foi incluído nesta ordem do dia, em conformidade com os artigos 112 e 116 do Regimento Interno. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Não votou, vereador. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo número PE 108/2022, encaminhado pelo prefeito municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a suplementar o orçamento municipal no exercício de 2022 no valor de R$ 30.960.000 por conta de transposição de dotações e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes foram dispensados e o projeto foi incluído nesta ordem do dia, em conformidade com os artigos 112 e 116 do Regimento Interno. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Legislativo número PL 114/2022, de autoria do vereador Zairo Casagrande, que estabelece direitos e consolida a política social municipal para a população em situação de rua. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obra, de educação e de fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para deliberação do plenário. O projeto foi incluído nesta ordem do dia em conformidade com o artigo 112, parágrafo 2º do Regimento Interno. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada, presidente não vota, artigo 173. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, no dia 5 de dezembro, segunda-feira, em horário regimental. Boa noite a todos.